Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Deise Passos e hoje eu trago um assunto um tanto polêmico. Dia 18 de junho é dia do orgulho autista, mas eu me pergunto, orgulho do quê? Eu, como mãe de autista, tenho algumas reflexões para deixar aqui nesse vídeo e convido a você a assistir até o final. Mas antes de entrar no assunto, eu convido você a se inscrever no canal, a dar o seu joinha e a deixar o seu comentário falando sobre o que você pensa sobre isso tudo. Lembrando que a sua inscrição aqui no canal e os seus comentários ajudam muito o canal a crescer e assim eu trago mais vídeos para vocês. Bom, então vamos lá adentrar do nosso assunto de hoje, né? Como eu falei no início, dia 18 de junho é dia do orgulho autista. Para quem não sabe, eu tenho um filho de 6 anos que é autista. Sou advogada, atuante também nesse assunto. Aqui na comarca onde eu moro e onde eu atuo também, eu sou membro da comissão do autista. Então, assim, o assunto autismo para mim não é só na vida particular, é na vida profissional também, né? E como o dia 18 foi o dia do orgulho autista e, como eu disse, como mãe, como atuante na área, eu não publiquei nada nas minhas redes sociais referente a isso, né? E as pessoas acharam estranho e vieram me perguntar o motivo de eu não ter publicado nada e não ter falado nada sobre o assunto. Bom, então eu resolvi gravar esse vídeo para explicar para vocês o porquê eu não sou a favor do dia 18 de junho como dia do orgulho autista. Gente, usando agora a frase, né? Dia do orgulho autista. Tá, dia do orgulho autista, dia do orgulho do quê? Por que essa pergunta? Para você dizer que tem orgulho de algo, você tem que ter uma satisfação tremenda no coração de ter aquilo, né? E eu te pergunto, você sabe o que é ser autista? Bom, o autismo tem 3 graus, né? A severa, médio e leve, tá? Quem tem autismo grau severo pode ser que não saiba falar, pode ser que não saiba se comunicar de nenhuma forma, pode ser que tenha várias convulsões durante o dia, todos os dias. Quem tem autismo severo pode ser que não ande. Quem tem autismo grau severo pode ser que não tenha consciência de si. E eu te pergunto, isso é orgulho de ser autista? Quem tem autismo grau médio pode ser que até ande ou até se comunique de alguma forma, mas não fale, né? Pode ser que a mãe desse autista veja ele tendo convulsões, pode ser não todos os dias, mas pode ser em dias intercalados, que seja uma vez na vida. Isso é horrível. Não só para o parente, mas para a própria pessoa autista. Quem tem autismo grau leve, pode ser que tenha que fazer terapias imensas, diárias, enormes, o resto da vida, para conseguir se comunicar o mínimo possível. Isso é orgulho de ter autismo? Gente, as coisas são muito mais difíceis do que parecem ser. Agora, puxando isso para a questão das situações dos direitos, agora eu vou puxar isso para o lado profissional, para o meu lado profissional. A lei federal, a Constituição Federal diz que somos todos iguais perante a lei. Existe uma lei específica para autistas, que é a Lei Berenice Piana, que diz, por exemplo, que todo autista, tá, mediante comprovação médica, por exemplo, na escola tem direito a professor auxiliar. Aí eu te pergunto, todo autista com essa comprovação tem professor auxiliar?
Pois é, eu te respondo não. Sabe o que a mãe do autista, ou o parente do autista, ou o responsável do autista vai ter que fazer? Vai ter que procurar um profissional da área para entrar com uma ação na justiça para fazer valer o seu direito, tá? Aí eu te pergunto, isso é ter orgulho de ser autista? O autista que não tem o seu direito básico, que é realizado espontaneamente, né, pela parte da rede municipal, se a escola for municipal, da escola estadual, se a escola for estadual. Nem as escolas particulares costumam fazer isso, tá? Muitas vezes, até nas escolas particulares, para fazer valer o direito do autista, tem que ser mediante ação na justiça. Agora eu te pergunto, aqui nós temos orgulho de ser autistas? Será que isso é motivo de orgulho também? Aí eu te falo, uma outra questão de cunho profissional, do quanto um autista sofre, um parente de autista sofre, para poder fazer valer o seu direito. Por exemplo, uma cliente minha, tá? A mãe, no caso, né, da minha cliente, me procurou porque a filha já estava com 3 anos de terapias, 3 anos de terapias, tá? Consecutivas, autorizadas pelo convênio, e do nada o convênio simplesmente encerrou a terapia da criança, em 2 das modalidades que a criança fazia. E para o autista, tudo que é encerrado de forma rápida dá um trauma neles. Eles não sabem lidar com mudanças, né? Imagine com situações de terapia que a parada é brusca. Eles podem ter uma regressão assim que nunca mais podem voltar numa situação como antes, uma situação normal. Aí a mãe teve que me procurar para eu entrar com o processo judicial para que o convênio particular, tá? Convênio médico, situação particular, voltasse a executar as terapias conforme laudo médico. E graças a Deus nós conseguimos isso. Eu falo nós, mas foi um trabalho individual. Eu falo nós porque sem Deus a gente não é nada. Ai, eu fico até nervosa de falar sobre isso. E graças a Deus, através de liminar, a criança voltou a ter as terapias método ABA. Agora eu te falo, isso é um orgulho? Gente, isso é um direito básico do ser humano, né? Agora eu te falo, é orgulho isso? Não é. Agora teve uma outra coisa pior ainda que aconteceu realmente referente a convênio médico também, né? Uma mãe de uma criança autista fez um convênio médico, tá, para adolescente, e na hora da declaração de doenças, autismo não é doença, mas vocês entenderam, né? Tem que preencher um formulário de situações pré-existentes. E aí a mãe declarou que que a adolescente era autista. Gente, eu vou abrir um parênteses aqui, tem que declarar mesmo, tá? Porque o convênio médico, por lei, ele não pode proibir, tá bom? Que a criança ou a pessoa com autismo participe do convênio, e não pode colocar carência, porque autismo não é doença, tá bom? Autismo é uma síndrome, então o convênio não pode fazer isso. Bom, voltando ao assunto, né? Aí o que acontece? A mãe declarou, a mãe foi justa, a mãe falou a verdade e pediu para a criança ser incluída no convênio. Convênio não era coletivo, tá? Convênio é individual, que faz toda a diferença no caso de negativa. A mãe declarou tudo que a filha tinha, e detalhe, a mãe declarou numa hora X, 1 hora depois o convênio negou a inclusão da adesão da criança sem justificativa. E pasmem, na hora de entrar na justiça, a justiça brasileira, linda, maravilhosa, que mais parece injustiça. Sim, gente, eu sou advogada e trabalho com a justiça, então eu posso falar isso com toda a propriedade, né? Então, o que acontece? A nossa querida justiça brasileira reconheceu que a criança era autista, que ela tinha
realmente situações que a mãe declarou, reconheceu no pedido de liminar que eu fiz, que o convênio ele negou, né, a implantação da adesão da criança sem justificativa e não deu a liminar. E aí nós tivemos que recorrer para que fosse, no caso, através de recurso, que a liminar tivesse efeito. Aí eu te pergunto, isso é motivo de orgulho? E detalhe, isso aconteceu aqui na minha cidade, na cidade onde eu atuo, tá? Aconteceu em Poá, que eu sou de Poá, Grande São Paulo, então assim, eu não sou do interior de São Paulo, ou do interior de algum estado aí que não é tão movimentado, tá? Eu sou da Grande São Paulo, um estado que todo mundo comenta, um estado que tem, né, uma das regiões mais faladas, enfim. E acontece isso. Imagina o que não acontece com você, que está aí no interior de algum estado que não é tão movimentado. E aí, o que acontece, gente? É motivo de ter orgulho? Não, não é motivo, tá? Até mesmo porque essa questão do convênio, o convênio não poderia ter feito isso, nem mesmo se ela não tivesse situação nenhuma a ser apontada como pré-existente. Porque o convênio, quando ele é feito de forma individual, se ele for negar a adesão, ele tem que justificar e tem que ser uma justificativa linda, tá? E convênio é Código de Defesa do Consumidor e a linda Justiça do Estado de São Paulo, enfim, né, como quiserem, né, da minha cidade maravilhosa aqui da Primeira Vara Civil, achou que não era motivo de liminar. E aí? Estamos falando de orgulho de ser autista? Gente, de um aspecto geral, tá? De um aspecto geral, o que acontece? O autismo, ele está crescendo muito, tá? Antes o autismo, ele não era falado. Antes o autismo, ele nem era divulgado. Hoje em dia que se é falado mais. E pelas estatísticas, daqui a um tempo vai ser 50% de pessoas autistas, 50% de pessoas não diagnosticadas com autismo. Aí eu pergunto, se a sociedade como um todo não levantar essa bandeira, se já está esse caos, sendo que a maioria das pessoas estão ativas, estão trabalhando, estão gerando renda, imagina se 50% das pessoas não estiverem ativas, né? Isso eu tô falando do autismo. Imagina outras deficiências de outras pessoas que não vão poder trabalhar. Imagina que eu vou colocar nível Brasil. Cada brasileiro vai estar trabalhando por 2 pessoas. Por ela mesma e por um autista, por exemplo. E aí, vai ser regime de escravidão? Trabalha um para pagar a situação de 2? Então, assim, não seria mais fácil, na verdade, os governantes pensarem numa reabilitação para essas crianças autistas? Por isso que com essa reabilitação é muito importante, porque a criança, a criança, adolescente, enfim, a pessoa com autismo, né, ela reabilitada, ela vai conseguir se sentir ativa, ela vai conseguir se sentir independente para si mesma, ela vai conseguir, às vezes, colocar uma camiseta, coisa que às vezes o autista não consegue fazer sozinho, né, e gerar renda para si, né, e para a sociedade como um todo. Então, nesse aspecto que eu falo, você às vezes não tem um autista na família, né? Às vezes não olha para essa causa, mas aí eu te pergunto, quando seu filho, seu neto tiver na hora de trabalhar e chegar a essa situação de 50% autista, 50% não autista, ele vai ter que trabalhar por aquele autista que não foi reabilitado hoje, né? Então, isso é sua causa também, né? Essa é uma causa, não é só dos autistas ou dos parentes dos autistas, não. É da sociedade, do ser humano como um todo. Então, juntos nós temos que realmente pensar numa solução e não vir com essa coisinha de orgulho autista, porque não tem orgulho pra ninguém, gente. Isso aqui não é orgulho, não.
Não tem orgulho de ser autista porque as políticas públicas não estão nem aí para isso. Entendeu? Se as leis brasileiras fossem, né, levadas, como eu posso dizer, se as leis brasileiras fossem cumpridas como elas são, porque elas são lindas, são maravilhosas para o autismo, são de primeiro mundo. Aí sim, teria orgulho, né? Não de ser autista, mas seria orgulho, né, de ser brasileiro. Vamos levantar, né? Mas o que acontece? As leis são lindas, mas elas não são aplicadas. E aí colocam um melzinho na chupeta e colocam na nossa boca pra gente ficar quietinho e engolir essa situação do orgulho autista. Mentira, não tem orgulho nenhum, não. Tá? Isso tudo é maquiagem. Não existe isso. A lei é linda, maravilhosa, mas para ser aplicada é preciso o quê? Brigar. E às vezes até dentro da justiça também você tem que o quê? Recorrer. Não é lindo, não. É muito trabalhoso. Gente, na verdade, sabe do que eu tenho orgulho? Eu tenho orgulho de você. Eu tenho orgulho de você que levanta todo dia nessa pandemia, correndo riscos, mas você tem que levantar para ir trabalhar, para ter o sustento da sua família, dos seus filhos, dos seus pais, dos seus netos. De você sim eu tenho orgulho. Eu tenho orgulho de você que é mãe, é pai, é primo de autista e não desiste do seu filho, do seu parente. De você sim eu tenho orgulho. Eu tenho orgulho do meu filho, tá? Que quando ele foi diagnosticado no mês do aniversário dele, que faltavam 15 dias para o aniversário dele, 14 dias para o aniversário dele, ele começou a fazer terapias com 3 aninhos, gente, um catatauzinho, sabe? E ele fazia, sabe, na época, eu estava com um bom convênio, e aí o convênio médico cobria as terapias conforme o médico pediu, que sabe como eram as terapias dele? De segunda a sexta, 5 horas por dia de terapia ABA, com especialidades diferentes por 1 ano. 1 ano. Eu tenho orgulho dele, porque mesmo catatauzinho, pequenininho, ele fez, a gente insistiu, mas ele foi firme e forte e fez. E hoje em dia ele consegue falar, ele consegue se comunicar. Então assim, do meu filho eu tenho orgulho. Eu tenho orgulho de mim. Sabe por quê? Porque quando o médico falou que ele era autista, que era tão evidente, que logo na primeira consulta ele conseguiu diagnosticar isso no meu filho, tá? E quando ele falou ele é autista, a voz do médico começou assim a sumir, parece que a alma saiu do corpo, que até hoje eu não sei como eu cheguei em casa com meu filho. Porque eu tava sozinha com ele. Eu sou mãe solo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ver terapia dele. Nesse 1 ano de terapia que ele fez, eu quase me resumia a zero, eu vivia o que ele precisava, porque o médico falou assim, mãe, ele tá como que fala? Numa fase neuronal importantíssima, a gente não pode perder. Que agora ele tem que fazer essas terapias, porque senão ele corre o risco de não conseguir se comunicar, porque a fase dos neurônios amadurecerem vai passar e ele não vai conseguir se comunicar. Gente, eu não pensei em nada, só pensei nele, do que ele precisava, me anulei e ele começou a fazer terapia. Então assim, eu tenho orgulho de mim, eu tenho orgulho de ter saído de uma depressão fortíssima com isso tudo, porque eu tava sozinha. Então, assim, disso eu tenho orgulho, sim, tá? Mas dia do orgulho autista? Não, gente. É muito triste ver uma criança convulsionando, é muito triste. Você tá no seu trabalho e a escola ligar falando que seu filho teve uma convulsão. É muito triste ver ele sedando o seu filho para fazer um exame. Ou às vezes tem mães que não conseguem nem saber qual é o tom de voz do seu filho. Isso é muito triste.
E é muito triste ver essas pessoas que sofrem tendo que acionar um judiciário precário, uma justiça ineficiente para poder fazer o seu direito básico. Então, assim, disso eu não tenho orgulho, não. Mas um dia eu ainda tenho fé e esperança de fazer um vídeo aqui falando: nossa, eu acho que hoje a gente pode instituir o dia do orgulho, mas não do orgulho autista, do orgulho da pessoa que não desiste, apesar de ser autista. Orgulho de ser brasileiro e de ter as leis cumpridas. Isso sim. Eu sou a favor, sim, do dia da conscientização do autismo. E isso eu publiquei, isso eu fiz uma super propaganda. Isso a gente tem que divulgar, sim, explicar o que é autismo, para as pessoas pararem de achar que só porque o seu filho, o meu filho, enfim. As pessoas com autismo, ela não tem nenhum traço físico que demonstram. Já sofri, sim, com isso em fila de mercado, porque as pessoas achavam que eu tava furando fila, que meu filho não tinha nada. Aí é uma outra situação e também é outro tema para um outro vídeo. Mas dia do orgulho autista não, gente. Isso não. Bom, gente, é isso que eu gostaria de ter explicado para vocês por que eu não sou a favor do orgulho autista, tá? E eu quero convidar vocês a compartilharem esse vídeo. Primeiramente, eu acredito no poder de Deus e sei que também que a internet tem um poder muito grande. E quem sabe esse vídeo chegue, né, em pessoas que consigam nos ajudar também e levantar a bandeira dessa causa. Pessoas da área política, né? Para que elas vejam o quanto importante é a reabilitação, sim, da pessoa autista ou até mesmo a pessoa com deficiência no sentido geral. E a gente pode falar disso em outro vídeo. Então compartilhe esse vídeo, compartilhe suas ideias comigo, vamos levantar essa bandeira. Sozinho ninguém tem força, mas juntos somos mais fortes, sim. Vamos dar as mãos, vamos seguir em frente com isso e não vamos nos abater, jamais, tá? E juntos, sim, nós um dia vamos poder dizer que nós temos orgulho das nossas políticas públicas, tomara, e que um dia eu quero muito, mas muito mesmo, poder gravar um vídeo e dizer para vocês os direitos do autista ou das pessoas no geral estão começando pelo menos a fazer valer, porque hoje em dia, gente, é só com muita luta. E direito, para ele começar realmente a fazer valer, ele tem que ser exercido sem ter que imputar força, porque justiça é força, é a base da força. Então, se você só tem um direito na base da força, ele acaba não sendo um direito, uma coisa livre, né? Ele é uma coisa que tem que ser exigida. Não, gente, isso tem que ser de livre, espontâneo exercício. Ir por terra e deixarem os governantes fazerem o que bem quiserem, não. Vamos unir forças, tá bom? Eu agradeço aí por vocês terem assistido o vídeo até o final, tá? E podem deixar sugestões sobre outros temas que com certeza, se eu puder, eu farei vídeos sobre o que vocês solicitarem, tá bom? Um grande beijo, até a próxima!